O texto que nós vamos estudar hoje é um texto que ele revela para nós que a realidade humana é uma realidade que envolve sofrimento. Duas pessoas clamam ao Senhor. E nós temos na Bíblia vários momentos onde pessoas clamam ao Senhor. Vários momentos onde pessoas chegam a Jesus com pedidos envolvendo sofrimento e pedem para que Jesus faça um milagre. Jairo clama pela sua filha, Marta e Maria clamam pelo seu irmão Lázaro, o centurião romano clama pelo seu servo, amigos levam um paralítico até a presença de Jesus, clamando por ele, cegos à beira do caminho clamam ao Senhor Jesus. Enfim, nós temos várias situações de pessoas doentes clamando ao Senhor. O sofrimento, ele pode nos deixar em desespero, ele pode nos deixar em agonia. E quando a gente está em desespero, parece que a nossa vida é paralisada. E nós buscamos uma saída. Nós buscamos uma solução para o nosso sofrimento. E nesse momento, a nossa fé é provada. Eu quero te convidar então para a gente ler o texto de Marcos, o capítulo 7, os versículos 24 até o 37. Marcos capítulo 7, 24 até o 37. Se você tem a sua Bíblia, pode abrir para acompanhar a leitura. São duas histórias. A primeira é da mulher Cirofenícia e a segunda, a cura de um surdo e gago. E o texto diz assim: levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se. Porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira, de origem cirofenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus lhe disse: deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher: por causa desta palavra você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. De novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele, depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram e o empecilho da língua se soltou, e ele falava sem dificuldade. Jesus lhes ordenou que não contassem isso a ninguém, porém quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Ficavam muito admirados, dizendo: tudo ele tem feito muito bem, faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Até aqui o texto bíblico. Esse capítulo, ele começa
com várias curas de Jesus e auxílio que ele presta às pessoas, então Jesus ele está sendo bastante procurado. Muitas pessoas estão indo até Jesus, pessoas buscando a ajuda dele. E a gente começa a perceber, principalmente no início do texto da mulher Ciro-fenícia, que Jesus ele não queria que ninguém soubesse onde ele estava. E a gente pode concluir com isso que Jesus estava cansado. A gente sabe que Jesus, ele se fez homem, então ele sofria dos mesmos sofrimentos que nós também passamos. Jesus também cansava, ele também precisava de descanso. Ele quer descansar, ele quer um pouco de sossego, porque ele está trabalhando bastante, ele está curando muitas pessoas, atendendo muitas pessoas, ele precisa do descanso. E provavelmente também a multidão estava querendo proclamar Jesus rei, por causa das coisas que ele estava fazendo. Ele estava ganhando fama de curandeiro, e não era a fama que Jesus queria. Ele não queria ser conhecido como um curandeiro, mas como Salvador da humanidade. Então Jesus ele sai do território do povo de Deus e vai para um território gentil. Ele esperava que talvez lá no território gentil ele pudesse ter um pouco mais de paz, um pouco mais de descanso. E ele entra numa casa, então, e não queria que ninguém soubesse. E depois também, no final da cura do surdo gago, Jesus ele pede para que não contem para ninguém a sua cura, a cura que ele havia feito, porque ele queria privacidade, ele queria descanso, ele não queria fama de curandeiro. Mas também não deu muito certo, porque as pessoas não aguentavam ficar quietas a respeito das maravilhas que viam Jesus fazendo. Então a mulher Ciro-fenícia, ela é uma mãe que está diante do sofrimento da sua filha. A sua filha está dominada por um espírito imundo, está possuída por um espírito imundo. E qualquer pai, qualquer mãe que vê o seu filho em sofrimento, vai sofrer junto. É inevitável. Nenhum pai ou mãe vendo o seu filho em sofrimento vai ver essa situação com alegria ou com prazer. Não, o pai ele se compadece, ele sofre junto com o sofrimento dos seus filhos. E da mesma forma, aquela pessoa surda muda, ela também deixa os seus amigos e familiares apreensivos, porque também sofrem com o sofrimento dele. E por isso também o texto vai dizer que este homem surdo gago, ele foi levado até Jesus. Pessoas se importaram com ele a ponto de conduzi-lo àquele que podia restaurar os seus ouvidos e também a sua língua. E uma coisa que a gente percebe olhando para esses dois textos, para essas duas histórias, é que sofrimento faz parte da realidade humana. Faz parte da vida humana sofrer. Ninguém passa pela vida sem sofrimento. Todos nós vamos ter algum tipo de sofrimento. Alguns carregam mais sofrimentos, outros menos, é verdade, mas todos nós temos uma medida de sofrimento. E o nosso sofrimento, dificilmente ele é só nosso. Ele afeta também aqueles que estão ao nosso redor. Como eu falei, os pais se compadecem do sofrimento dos filhos, os filhos se compadecem do sofrimento dos pais, amigos se compadecem do sofrimento uns dos outros. É natural a gente ter essa empatia. Se alguém do nosso lado está sofrendo, especialmente se for uma pessoa próxima, nós vamos sofrer juntos. Então, por isso nós temos essas duas situações, de uma mãe que vai pedir pelo sofrimento da sua filha, e de amigos ou pessoas que levam uma pessoa que está em sofrimento até Jesus. Mas essa mulher, então, Ciro-fenícia, ela tem a sua filha endemoniada. E estar endemoniado é uma realidade de morte.
Uma pessoa endemoniada não está caminhando para a vida, ela está caminhando para a morte, para a autodestruição, para o sofrimento. Ela não tem a capacidade de dominar a si mesma, as suas atitudes. Nós não sabemos a idade dessa menina, mas ela está sofrendo. E essa mulher, então, ao ouvir falar que Jesus estava por perto, mesmo não sendo do povo de Deus, ela conhece Jesus como alguém que cura, e ela procura Jesus. E ela insiste, ela intercede por sua filha. Ela não se importa com nada mais a não ser buscar o auxílio para sua filha. Ela vai às últimas consequências, porque uma mãe verdadeira ou um pai verdadeiro, ele luta pelos seus filhos. Nós podemos lembrar, por exemplo, no Antigo Testamento, de duas mulheres que disputam por uma criança. Uma delas deitou por cima da sua criança, do seu bebê, sufocou ele e durante a noite trocou as duas crianças. E então esse caso é levado ao rei Salomão. E o rei Salomão diz: dividam a criança no meio e deem metade para cada uma. Ao que uma das mulheres diz: sim, vamos fazer isso, isso é justo. E a outra mulher diz: não, dá para ela, mas não corta a criança no meio. E assim o rei Salomão consegue descobrir na sua sabedoria, a sabedoria que ele tinha pedido a Deus, quem de fato era a mãe verdadeira da criança. A mãe verdadeira estava disposta a dar a sua criança para outra pessoa, a dar o seu filho para outra pessoa, mas não queria ver aquela criança morrendo, preferia ficar sem a criança do que ver a criança morrendo. Salomão, então, na sua sabedoria dada por Deus, soube distinguir desse fato. E aqui nós vemos uma mãe também, que vai ao encontro de Jesus. E essa mesma história, ela também aparece em Mateus capítulo 15, mas lá o contexto é um pouco diferente, porque lá parece que Jesus quer dar uma lição nos discípulos. Lá tem alguns detalhes diferentes, que lá, naquela situação, a mãe quer chegar até Jesus, mas os discípulos não deixam, eles impedem que ela chegue a Jesus. E quando Jesus chega, então, quando ela chega em Jesus, Jesus também fala firme com ela e ela persiste para ser atendida. O outro personagem do nosso texto, esse surdo gago, ele sofre rejeição social. As pessoas não aceitam ele porque veem na sua condição consequência de pecado. Porque uma pessoa surda e gaga não pode ir ao templo adorar a Deus, não pode louvar a Deus. Então ele é levado, provavelmente por familiares ou amigos, até Jesus. Mas ele tem essa discriminação social. E a gente percebe que ele também sofre. E o que fazer então? O que fazer diante do sofrimento? O que esse texto ele nos ensina é que diante do sofrimento, a gente precisa aprender, a gente precisa descobrir qual é o endereço do nosso clamor. Para quem a gente deve clamar no momento de sofrimento? Para quem você clama quando você sofre? Quando você ou outra pessoa está passando por uma situação difícil, para onde você vai? Porque se há alguma esperança, se há alguma possibilidade de amenizar o sofrimento, nós buscamos ajuda. E qual é o endereço certo para buscar ajuda? O endereço certo é Jesus. Jesus é aquele que pode ajudar em meio ao sofrimento. Talvez aquela mulher cirofenícia não tinha compreensão completa de quem era Jesus, de que Jesus é o Filho de Deus, o Deus que se fez carne. Talvez ela não tinha essa consciência de que Ele é um Deus amoroso, mas ela sabe que Ele é alguém que cuida das pessoas, que se importa,
que tem poder para ajudar. E é verdade que Jesus, ele assumiu o sofrimento sobre ele. Jesus, ao se tornar um ser humano, o que ele faz, na verdade, é assumir a nossa situação miserável, de pessoas sofredoras, para ele entender o nosso sofrimento. Você já parou para pensar nisso? Quando você sofre, Jesus, ele te entende, porque ele também sofreu. E provavelmente sofreu muito mais do que você. Ou seja, nós temos um Deus que sabe o que é sofrimento, porque ele foi até a cruz por nós. Então, quando a gente sofre, nós não estamos sozinhos. Jesus, ele se importa. Quando a gente lê essa história da mulher Ciro-fenícia, e eu já ouvi interpretações bem absurdas a respeito dessa história, porque parece que num primeiro momento Jesus, ele não se importa com a mulher. A impressão que ele passa, porque o que acontece? A mulher Ciro-fenícia não é do povo de Deus, não é do povo de Israel. E o povo de Israel desprezava os gentios. Eles chamavam os gentios de cachorros. E naquela época, cachorro não era pet que nem a gente tem hoje. Cachorro era bicho de ficar na rua, sujo, desagradável, sarnento, pulguento. Então, cachorro não era um animal muito agradável na época de Jesus. As pessoas não costumavam ter cachorro de estimação, por exemplo. O cachorro ficava na rua. E essa mulher, então, ouve de Jesus: deixe primeiro que os filhos se fartem, pois não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Vocês percebem? Jesus está insultando essa mulher, no primeiro momento. Ele diz: não é certo eu parar de trabalhar ou de curar o pessoal do povo de Deus, os israelitas, e agora vim aqui e curar você ou a sua filha, que são gentios, que não importam, que são cachorrinhos. Num primeiro momento parece que Jesus está sendo bastante duro, mas aquela mulher, ela está numa situação de desespero, e ela é a única pessoa nos evangelhos que consegue entender uma coisa que Jesus está falando e responder no mesmo nível. Ela é a única que faz isso. Ela responde: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Jesus, na verdade, aqui não tem intenção de insultar essa mulher, mas ele conta uma parábola. É uma espécie de parábola, dizendo que de fato ele veio primeiro para o povo de Deus, para o povo de Israel. Mas aquela mulher, na sua sabedoria, ela entende a parábola de Jesus, e dentro da linguagem da parábola, ela responde ao Senhor Jesus. A maioria dos discípulos, quando ouvia uma parábola de Jesus, nem entendia o que Jesus estava falando. Essa mulher não apenas entende, mas responde no mesmo nível, responde na mesma linguagem, dentro da parábola, dizendo: Senhor, mas até mesmo os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. E daí Jesus vê a fé dessa mulher, e Jesus cura sua filha por causa da fé dessa mulher, por causa da insistência dela, da perseverança dela em clamar, em pedir, em se humilhar na presença de Jesus. Ela diz assim: Senhor, tudo bem me chamar de cachorrinho, eu não me importo, mas eu quero só uma migalha. Porque só uma migalha do poder de Deus já é o suficiente para essa mulher. Ela só quer uma migalha. Percebem a humildade dela? Percebem a fé dessa mulher? Ela não quer nada espetacular, ela não quer nada grandioso, ela pede apenas uma migalha.
um pouquinho, o restinho que sobrou, é o suficiente para mim, porque eu sei que uma migalha do teu poder é o suficiente para livrar minha filha do espírito imundo que a domina. A mulher não fica ofendida, ela entra no discurso de Jesus e contra-argumenta. E assim, Jesus se encanta com a palavra dessa mulher, se encanta com a sua persistência, com a sua humildade, professa a fé de que essas migalhas já são o suficiente para atender aquilo que ela precisa. Eu lembro, por exemplo, de Naamã, no Antigo Testamento. Naamã recebeu a ordem de dar 7 mergulhos no rio, para ser curado. E quando ele recebeu essa ordem, ele se sentiu humilhado. Percebem a diferença de postura? Naamã também recebeu uma palavra simples, uma ordem simples. Vai lá no rio, mergulha 7 vezes, tu vai ser curado. Ele se sente humilhado, afinal de contas. Esse riozinho de nada aí, o que 7 mergulhos vai me fazer? Essa mulher se contenta com uma migalha, se contenta com pouco. Depois Naamã é convencido pelos seus servos, né? Afinal de contas, o que custa tentar dar 7 mergulhos lá? E daí Naamã dá os 7 mergulhos e de fato é curado. A persistência é uma característica da fé. A persistência é uma característica da fé. Essa mulher cirofenícia persistiu, mesmo diante de uma palavra de Jesus que aparentemente era um não. Aparentemente Jesus estava dizendo não para ela, mas ela persistiu, ela não desistiu e a sua filha foi curada. Vai, tua filha está curada, o demônio já deixou. E Jesus cura à distância, Jesus nem se encontra com a filha dela. À distância Jesus cura. Quando a gente fala de fé, a gente precisa entender que fé não é uma questão de tamanho de fé, se a minha fé é grande ou pequena. O mais importante é que a fé precisa estar no lugar certo. A persistência é que faz com que a fé seja grande. Muitas vezes os discípulos ouviram da boca de Jesus a expressão homens de pequena fé, porque eles não foram persistentes, porque eles duvidaram, diferente dessa mulher que não duvidou, mas quando recebeu o que parecia ser um não, ela persistiu, falou com Jesus, apresentou o seu argumento e foi ouvida. A fé, ela precisa estar no endereço certo, e esse endereço é o Senhor Jesus. A fé precisa ser permanente e contínua. Nós não devemos ter fé apenas no momento de necessidade, apenas quando as coisas não vão bem. Quando eu estou passando ali por um momento de situação difícil financeiramente, ou uma doença na minha família, não, então eu vou ter muita fé que Jesus vai me libertar, vai me curar, vai fazer um milagre. E daí o milagre acontece e daí a fé esfria. Não deve ser assim. A fé, ela deve ser contínua, constante. Mas a fé, ela também precisa alcançar as pessoas que estão ao nosso redor. A gente não deve ter fé apenas por nós mesmos, mas a gente também deve crer para estender a mão ao outro. A fé da mulher cirofenícia curou a sua filha. Não foi a fé da filha que a curou, foi a fé da mãe. Não foi o surdo e gago que foi até Jesus, ele foi levado. Pessoas creram e clamaram por ele, já que ele não podia falar com a sua própria boca, ele não podia clamar com os seus lábios. Pessoas suplicaram que Jesus o curasse. Assim como também naquele texto dos 4 homens que levam o paralítico por cima do telhado para colocar na presença de Jesus. É um exemplo de que a fé também deve carregar as outras pessoas.
Nas duas histórias que nós lemos aparece isso. É preciso confiar em Jesus. Para a gente se colocar na presença dele e clamar pelo socorro dele, nós precisamos confiar. A mulher e aqueles que trouxeram o surdo na presença de Jesus, eles confiaram. Eles adoraram a Jesus, se prostraram aos pés de Jesus. Os que trouxeram o surdo e gago suplicaram e levaram no endereço certo. E é interessante, a primeira cura acontece à distância, a primeira libertação acontece à distância. Na cura do surdo e gago, Jesus chama o surdo e gago à parte e toca nele, e põe saliva na sua língua. Por que uma vez Jesus cura à distância e a outra vez Jesus precisa tocar no homem? Porque quando Jesus toca naquele homem surdo, gago, que é desprezado pela sociedade, Jesus está comunicando algo para ele. Jesus está dizendo: eu me importo com você. E aquele homem não podia entender palavras que Jesus falasse com a sua boca, então Jesus não falou com a boca. Jesus usou uma espécie de libras com aquele homem. Ele se comunicou com aquele homem por sinais, para que ele pudesse compreender. E aquele homem então foi curado. Nos dois relatos houve cura. No primeiro relato, num contexto gentílico, fora do povo de Deus, e no outro, o homem surdo e gago dentro do povo de Deus. Mas os dois casos apontam para isso que é central, a confiança em Deus, colocar a fé no lugar certo, em Jesus, clamar a Jesus. E o resultado, em ambos os casos, foi que a necessidade que eles tinham foi atendida. Jesus liberta a filha da mulher cirofenícia à distância. Jesus cura o surdo e gago, tocando ele, colocando saliva na sua língua, de forma muito próxima. A forma que Jesus atende cada situação é muito particular, depende da necessidade. Mas o resultado, em ambos os casos, é gratidão, é adoração e é divulgar, falar de quem é Jesus. O sofrimento é uma realidade que a gente vai enfrentar no nosso dia a dia, mas a gente tem que aprender a lidar com o sofrimento na presença de Deus. Deixar de ser arrogante, deixar de achar que nós somos autossuficientes, que nós nos bastamos, e reconhecer que a gente precisa de Deus. A gente precisa clamar a Deus, a gente precisa direcionar a nossa súplica na direção certa, falando com o Senhor Jesus. A nossa fé, a nossa confiança deve ser no único e verdadeiro Deus. Mesmo quando as evidências são contrárias, mesmo quando parece difícil, mesmo quando o sofrimento é grande, temos que aprender a permanecer com a fé que persiste no Senhor Jesus. E esse Senhor, Ele vai nos abençoar diante das nossas lutas, diante dos nossos clamores, diante do nosso sofrimento. Eu quero orar ainda com você. Baixa a tua cabeça. Senhor, nós lemos essas duas histórias de situações em que Jesus libertou e curou pessoas como nós, pessoas que passam por sofrimentos, pessoas que têm as suas dificuldades, pessoas que são imperfeitas, mas que souberam procurar e buscar o auxílio no lugar certo. Ó Senhor, que a gente tenha fé no lugar certo também. Que a nossa fé não se baseie apenas em coisas que nós almejamos, que a nossa fé não aconteça apenas nos momentos em que a gente precisa de ajuda, que a nossa fé seja constante, que a nossa confiança esteja sempre no Senhor Jesus. Muitas vezes, ó Senhor, nós buscamos
ídolos para confiar. Nós criamos outras coisas a que nos agarrar, mas não na verdade revelada por meio de Jesus Cristo. Corrige-nos, Senhor, nesse aspecto. Que a gente possa, de fato, ter a fé dessa mulher cirofenícia, que sabia que uma migalha era suficiente para que sua filha fosse salva. Obrigado, Senhor, por essa palavra, por esse desafio. Obrigado que Tu nos revelas a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.